que é o aumento daqueles leucócitos. E também pode ter leucopenia, que é uma alteração desses leucócitos para menos, para até menor que 4.000, certo, gente? Outros critérios de disfunção orgânica, como nós já tínhamos falado no último slide, falando daquele senhor de 70 anos, é o rebaixamento do nível de consciência. É quando você tem aquele paciente que ele já não está mais conseguindo fixar a sua consciência como nós. Aquele paciente que está desorientado, você conversa com ele, ele não sabe mais o nome, ele não sabe por que veio, e também pode ser assim, ele tem hora que tem um nível de consciência bom, e depois ele começa a ficar sem orientação nenhuma, certo, gente? Geralmente é um paciente que fica bastante sonolento, bastante apático, paciente que você mexe com ele, ele não tem muita resposta, certo, gente? Dispneia ou dessaturação de oxigênio menor que 90. O que é a dessaturação? Gente, nós colocamos um sensorzinho para ver como é que está a sensibilidade daqueles capilares de oxigênio, como é que está a resposta daquele pulmão. Se tiver menor que 90%, então ele está com comprometimento respiratório. Oligúria, gente. Oligúria é quando tem uma redução do volume urinário. Aquele paciente que está com a sonda, que você identifica que aquele dia inteiro fez pouquíssima diurese, certo, gente? E hipotensão arterial, que muitas vezes é realmente algo que qualquer momento esse paciente pode ir a óbito, quando a pressão dele fica mesmo muito baixa do que é realmente o normal, certo, gente? Se algum desses tipos de problemas forem identificados durante a visita de vocês, vocês têm que acionar imediatamente a equipe médica, certo? Porque o médico tem que avaliar aquele paciente e estabelecer alguma terapia diferente para que esse paciente comece a responder, certo, gente? Aqui aquele mapa mental da sepsis que eu coloquei para vocês, que já fala mais ou menos como nós vamos identificar mais grosseiramente aquele paciente, certo, gente? Vamos ter aquele paciente com aquela infecção, aquele paciente que vai provavelmente estar muito grave, você vai chegar no plantão, você vai tentar conversar com ele não quer se levantar para nada, ele não aceita a alimentação, ele se sente muito fraco, ele geralmente está com a pressão muito baixa, com muita hipotensão, ele realmente está muito debilitado. E aí vai ter as alterações dos sinais vitais, por isso que os sinais vitais é importante, gente. Fazer os sinais vitais direitinho, ver como é que está realmente todos os parâmetros desse paciente. E aí a questão médica, gente, dos exames, que ele vai ter que fazer a solicitação desses exames e ter que agir com antibiótico, de acordo com o problema de saúde desse paciente. Em algumas situações, gente, esse paciente, como ele não aceita nenhum tipo de terapia por conta própria, como eu já disse para vocês, é uma sonda nasogástrica para alimentação, já que não está bebendo água, tem que fazer reposição volêmica com soro, aquele sorinho, que é para manter a veia, manter o acesso. Geralmente o paciente desidrata muito rápido e é um paciente que vocês têm que realmente estar indo lá fazer aquele gotejamento daquele sorinho lento para manter o acesso, porque desidrata muito rápido.
Nós vamos também pensar, gente, que esse paciente, ele é um paciente que vai exigir muito da equipe de enfermagem, porque é um paciente que a qualquer momento ele pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, certo, gente? Então, quanto mais rápido for identificado sinais de risco, menor é o tempo para realmente esse paciente ter o risco para parada cardiorrespiratória. O que é choque séptico? Choque séptico, gente, é essa infecção, essa sepse, com maior gravidade e com maior risco fatal de óbito, gente, quando aqueles sinais não são identificados a tempo pela equipe, a equipe vai passando aquele paciente há dias, aquele paciente vai piorando e até o momento que ele vai começar a ter disfunções múltiplas de todo o organismo. Aí vai, muitas vezes, vai parar o rim, vai parar, vai parar o pulmão, vai parar a questão cardíaca também, coração, tudo isso vai ser realmente é, elevado com a falha humana, que é a equipe, que não identifica a sepse ou não trata a sepse, e aí esse paciente acaba chocando. Então, nesse momento, o médico tem que estar realmente com os exames, tem que ver se realmente esse paciente está respondendo àquela terapia de antibiótico, para que ele faça uma nova terapia, se caso aquele antibiótico não esteja mais resolvendo, tendo nenhum tipo de resposta e esperado para aquele micro-organismo infecção. E nós da enfermagem, só o médico pode fazer o papel dele na questão do tratamento desse paciente com o choque séptico? Será se só a medicina trata esse paciente? Não, gente. Nós da enfermagem somos responsáveis pelos cuidados mais importantes, que são a identificação e a manutenção desse paciente, porque nós da enfermagem passamos muito tempo com aquele paciente e esse paciente exige muito da gente. Certamente é um paciente que a família, se tiver na enfermaria, vai ficar chamando todo instante, dizendo que aquele paciente não está bem. E é onde a enfermagem vai entrar e vai chamar o médico para si, para tentar resolver a situação daquele paciente. Então, os cuidados de enfermagem, gente, eles são muito direcionados à questão do choque séptico, porque ela tem que ficar muito atenta aos sinais de risco. Se eu consigo ser um profissional que identifica o risco daquele paciente que ainda não se agravou, pode ter certeza que eu vou ser um ótimo profissional, porque eu vou perder poucos pacientes. A enfermagem ela não age de uma maneira correta quando ela só vai agir quando o paciente já está muito instável, quando o paciente já não tem mais jeito. A enfermagem é aquela que tem que agir prontamente. E nessas situações que nós estamos diante da nossa vivência de Covid, o paciente de Covid ele tem a possibilidade maior de ter realmente um choque séptico por conta da disfunção de toda a sua, todo o seu organismo por conta daquele tipo de micro-organismo que é o coronavírus. Quando aquele paciente do coronavírus entra dentro do hospital, ele só entra pelo coronavírus. Lá vão tratar a infecção, fazer com que esse paciente restabeleça sua saúde. Mas muitas vezes aquele micro-organismo, ele facilita a abertura
de toda uma gama de fatores de risco para aquele paciente rebaixar ainda mais e ficar exposto a ter uma infecção generalizada pela sua instabilidade. Certo, gente? Então, nós somos responsáveis por monitorar os sítios de pulsão, tanto arterial como venoso. O que é isso, gente? Eu estar indo fazer minha medicação de horário e lá observar se não tem nenhum sinal de infecção perto de onde tem o acesso venoso periférico ou o acesso central. Eu vou lá, tá cheio de esparadrapo, mas o paciente está sentindo dor. Então, eu posso tirar aqueles esparadrapos, vou palpar, vou sentir, tá doendo, tá quente, tá com edema, tá com infiltração, tirou o acesso. Esse acesso não serve mais. Ali já pode ser considerado uma flebite, uma infecçãozinha naquele local da punção. Certo, gente? Aí aquele técnico fica infundindo ainda mais, não, eu quero pegar mais acesso desse paciente, não. Vou ficar infundindo mais medicação ali. Então, cada vez que for infundindo cada vez uma medicação numa via que não está ideal, eu estou empurrando as bactérias que estão ali, que tá com aquele processo de inflamação, para dentro da corrente sanguínea daquele paciente. Então, eu sou responsável. Muitas vezes aquela punção que foi a periférica que foi feita daquele paciente, aquele profissional não teve tempo de lavar as mãos direito, ou estava sem luvas, pegou em alguma outra coisa, ou pegou em outro paciente, depois pegou naquele paciente, levou aquelas bactérias. Quando foi fazer a punção, acabou contaminando e empurrando a infecção que estava na parte externa para a parte interna. Então, nós somos, sim, responsáveis por todas as ações, por todo o nosso comportamento profissional e todas as nossas ações também e de procedimentos. A questão da punção, nós vamos ficar na vigília, saber se está infundindo bem, se não está infundindo bem, se tem risco, se não tem risco, se está vermelho, se tá com edema, se não está funcionante, se está funcionante. A questão de incisões cirúrgicas. O paciente veio do centro cirúrgico, fez uma cirurgia, só que a questão do processo da cicatrização cirúrgica dele já está toda, toda, de uma ponta a outra, inflamada, com edema, vermelhinha, muitas vezes saindo uma salmoura, como popularmente é conhecido, algum abscesso. Algumas vezes tem um odor fétido. Então, eu vou saber que aquela incisão não é a ideal e eu vou acionar o médico. Olha, doutor, aquela paciente não está evoluindo bem com aquela cicatriz, aqui a incisão cirúrgica. Tem muitos sinais flogísticos, que são esses sinais de infecções, e o senhor tem que ver, porque ela vai ter que ficar mais tempo aqui para tomar antibiótico. Então, esse paciente não recebe alta. Se eu faço minha ronda, se eu faço aquele curativo, identifico uma cirurgia com essa excisão realizada e com esses sinais de infecção, e eu não comunico para o médico, ele não vai saber, porque nem sempre ele abre para ver como está a ferida cirúrgica. E aí aquele paciente vai receber alta e provavelmente ele vai voltar depois da cirurgia por conta de infecção. E nós vamos ser os